O desânimo leva muitos discípulos a desistir do propósito da visão. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Nesta aula, quero compartilhar com você sobre como deixar de ser um discípulo desanimado ou como deixar de ser desanimado. Observe, a primeira maneira para deixar o desânimo, deixar de ser desanimado é identificar o motivo do desânimo. Ninguém fica desanimado por ficar. Existe um motivo, existe uma causa que leva o discípulo ao desânimo. E a primeira maneira do discípulo deixar de ser desanimado, sair do desânimo, é identificar o que o levou a estar desanimado. Então, a primeira maneira para deixar de ser um discípulo desanimado é identificar, é descobrir o motivo do desânimo. A segunda maneira de deixar de ser um discípulo desanimado é da seguinte forma: você, discípulo ou o discípulo desanimado, precisa conversar com seu discipulador sobre o motivo do seu desânimo. É por isso que é necessário primeiro identificar, descobrir o que levou o discípulo ou o que levou você, discípulo, se é o seu caso, a estar desanimado. E ao identificar o seu desânimo, o segundo passo é conversar com o seu discipulador sobre o motivo do seu desânimo. Procure o seu discipulador e converse com ele. A terceira maneira de deixar de ser um discípulo desanimado é esforçar-te. Porque o desânimo, ele tem a ver com a falta do esforço, ele tem a ver com a fraqueza. Então, se você é discípulo ou se o discípulo não se esforçar, ele não vai conseguir deixar de ser um discípulo desanimado. Por que observe isso? Porque o desânimo, ele tem a ver com o cansaço. Então, muitos discípulos se desanimam por estarem cansados. E por estarem cansados, perdem a força. Então, para deixar de ser um discípulo desanimado, precisa se esforçar, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, tirar a força da fraqueza. Então, em terceiro lugar, precisa se esforçar para deixar de ser um discípulo desanimado. Em quarto lugar, para deixar de ser um discípulo desanimado, precisa primeiro o quê? Precisa desenvolver o interesse pelas coisas de Deus. Então, observe isso. Se o discípulo não desenvolver o interesse pelas coisas de Deus, ele nunca vai conseguir deixar o desânimo e voltar a se animar. Porque as coisas de Deus nos motiva. As coisas de Deus levantam o discípulo. Então observe isso. O discípulo precisa desenvolver o interesse pelas coisas de Deus para deixar de ser um discípulo desanimado. Em quinto lugar, para deixar de ser um discípulo desanimado, precisa ter foco. O que é o foco? Para onde você está olhando? Para quem? Observe. Porque o desânimo, ele tem a ver com isso também, com o foco. Então precisa o quê? Ter o foco certo. Qual é o foco certo? Foco no que te motiva. Foco no que te anima. Porque o desânimo levou o discípulo a estar olhando para alguma coisa, ou estar olhando para alguém, ou para alguma situação que o levou a desanimar. Ou seja, o discípulo perdeu o foco daquilo que o motivava e daquilo que o animava e começou a olhar para aquilo que estava de fato tirando as suas forças. Então, discípulo, talvez o que você esteja olhando ou para alguém que você esteja olhando está te causando desânimo. Então, para você, discípulo, ou para o discípulo voltar a ter ânimo e deixar o desânimo, é ter foco. Foco no que motiva, foco no que anima. A sexta e última maneira aqui nesta aula de deixar de ser um discípulo desanimado é sendo cheio do Espírito Santo. Não há como um discípulo cheio do Espírito Santo estar desanimado.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, ou seja, ele é o nosso motivador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso animador. Então, um discípulo cheio do Espírito Santo, ele sempre estará motivado. Então, discípulo, se você está desanimado, é porque você de fato está sim vazio do Espírito Santo. Então, para que você volte, ou para que o discípulo volte a ser um discípulo animado e abandone o desânimo, é ser cheio do Espírito Santo. Então, discípulo, nesta aula eu compartilhei com você essas 6 maneiras de como deixar de ser um discípulo desanimado. Primeiro, identificar o motivo do seu desânimo. Segundo, depois de identificar o motivo, conversar com seu discipulador sobre o motivo do seu desânimo. Terceiro, esforça-te. Quarto, desenvolva o interesse pelas coisas de Deus. Se interessa pelas coisas de Deus. Quinto, tenha foco. Foco no que te motiva, foco no que te anima. E em sexto lugar, seja cheio do Espírito Santo. Não há espaço para o desânimo na vida de um discípulo que é cheio do Espírito Santo. E se você compartilha comigo dessa verdade, deixa aí o seu like. E se esse conteúdo agregou para a sua vida, te ajudou, faça aí também o seu comentário. Para você que está vendo essa aula e ainda não é inscrito neste canal e este conteúdo contribuiu para você, se inscreva aqui neste canal, porque ainda tem muito mais para você como discípulo e com certeza a sua vida será muito mais abençoada ainda. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí, quando tiver um vídeo novo nesse canal, o YouTube vai te avisar. Discípulo, lembre-se sempre que você é sim um discípulo de honra, que você é sim uma discípula de honra. Até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 1244. E com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.